Oi, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a usar o calcário na sua horta, no seu jardim, no seu pomar, ou seja lá onde você precisar corrigir o solo. E usar o calcário vai fazer toda a diferença para suas plantas. Eu já te adianto que o calcário, além de corrigir a acidez da terra, que pode estar ácida demais, ele também fornece alguns nutrientes. Mas não só isso, ele também melhora a absorção de outros nutrientes. Eu vou explicar isso direito. É por isso que o calcário, que geralmente é esse pó que mais parece uma areia ou um cimento, ele é considerado um corretivo. Às vezes ele pode até ser chamado de condicionador, porque ele é um melhorador da terra, mas não é chamado de adubo, porque a principal característica dele mesmo é a correção. Eu me chamo Gaspar Yamasaki, sou engenheiro agrônomo e esse aqui é o canal Cultivando. Afinal, o que é calcário? Calcário é, na verdade, uma rocha. É uma pedra, só que ela é moída, no caso. Então, fica esse pó aqui mais fino. Mas se você passar o dedo assim, você sente até uns grãozinhos um pouquinho mais grossos. Mas sabe aquelas pedrinhas brancas que muitas vezes a gente coloca em cima dos vasos? Aquela lá é a dolomita. Ou calcita também, mas é mais ou menos aquilo lá, só que triturado, então vira esse pó todo, e por ser um pó bem fininho, aí sim ele consegue reagir com a acidez da terra. Se colocar só pedrona grande lá, não vai reagir nada. E se você procurar na internet, você vai ver que existem vários tipos de calcário. Existe o calcário dolomítico, existe o calcário calcítico, existe o calcário filler, existem vários outros tipos de calcário. Só que para jardinagem mesmo, o padrão é usar esse calcário aqui que eu tô segurando, né? Que eu peguei uma parte do saco, porque esse saco é meio grande, né? Mas ele é o calcário dolomítico, que vem da dolomita. Por que geralmente se usa esse tipo de calcário? Porque além de ser o mais fácil de a gente encontrar, ele também fornece tanto cálcio quanto magnésio, que são dois nutrientes que são essenciais para as plantas. Esse calcário dolomítico pode ser encontrado às vezes até em supermercados, ou então pode ser encontrado em gardens, ou às vezes pode ser encontrado aí em casas agropecuárias, por exemplo. Mas é relativamente fácil de encontrar, viu? E se você não encontrar em lugar nenhum na sua cidade, ainda dá para comprar pela internet. Eu só não recomendo que você compre aquela cal virgem, porque cal virgem não é calcário, tá? São coisas diferentes. A cal virgem, se você aplicar, ela tem uma reação muito rápida, ela é muito forte, porque na verdade a cal virgem é um calcário, só que queimado. Ele passa por um processo de alta temperatura e faz ele ficar super reativo, ele reage com tudo. O problema é que assim que você coloca água nessa cal, ela esquenta, então ela é perigosa também. Você pode queimar as mãos com esse calcário e também a sua planta pode queimar as raízes ou as sementes, então pode ser um problemão. Se você for por acaso usar uma cal, por exemplo, uma cal de construção, aquela cal hidratada ainda é menos pior, tá? Mas mesmo assim, ó, dolomítico é melhor. Porque o calcário dolomítico reage mais devagar, só que ele reage sempre, tá? Então ele fica durante um longo tempo reagindo. Mas vamos lá. Para que a gente precisa aplicar calcário na terra? Faz alguma diferença mesmo? Não faz diferença nenhuma? O que acontece? Existem basicamente três coisas que a gente precisa corrigir com o calcário quando a terra está ácida demais, principalmente. A primeira coisa é que quando a nossa terra está ácida demais, que nem essa terra aqui, por exemplo, o que acontece? Essa terra começa a ter problemas para segurar os nutrientes, porque a acidez faz com que todas as vagas de estacionamento, aí, digamos que serviriam para os nutrientes que a gente coloca pelos adubos, né, estacionarem, eles ficam todos ocupados. Então, quando a gente corrige a acidez, a gente faz com que essas vagas sejam liberadas, então os nutrientes podem ser armazenados nessa terra por mais tempo, o que é importante, né? Porque a planta precisa ir puxando os nutrientes ao longo dos meses. Então, se você não corrige a acidez, quase todo adubo que você coloca, se a planta não usou naquele exato momento,
o adubo vai embora, logo você perde o adubo e perde dinheiro. O segundo efeito que a gente tem da acidez do solo nas plantas, o que é? Os nutrientes na terra são dinâmicos. E aí o que acontece é que quando a acidez está alta demais, as substâncias vão se transformando. Então a gente tem os nutrientes lá, nitrogênio, fósforo, potássio, eles acabam começando a se transformar em outras substâncias que por acaso as raízes não são capazes de absorver. Por isso que a gente fala que esses nutrientes ficam indisponíveis quando a terra está ácida demais. Então não adianta você encher de nutriente com a terra ácida, porque muito pouco daquilo lá a planta vai conseguir aproveitar por causa da acidez. E aí mesmo com a terra cheia de nutrientes, a planta pode começar a ficar amarelada, deficiente. Isso pode ser sinal de excesso de acidez. E um terceiro motivo que acontece muito aqui no Brasil é que as terras brasileiras, muitas delas são muito ricas em alumínio. Alumínio até pode não fazer mal em pequenas doses, mas quando a terra está ácida demais, esse alumínio acaba sendo absorvido em excesso pela planta e aí ele acaba se tornando tóxico. E aí a planta pode ficar com um atraso no desenvolvimento dela por excesso de alumínio tóxico. Algumas plantas são mais sensíveis, outras são menos, mas quando a gente corrige a terra, deixa ela aí, digamos, com o pH, com a acidez equilibrada, esse alumínio deixa de ser tóxico, mesmo continuando lá. Por isso, quando a gente aplica o calcário, assim, olha, só mostrar aqui rapidinho, vou depois mostrar para vocês como que se aplica, né? Quando a gente aplica um pouquinho do calcário, ele começa a reagir com os compostos ácidos, né? No caso, o hidrogênio, ele começa a reagir lá e começa a neutralizar essa acidez. E com isso a gente reduz ou até elimina esses problemas que eu falei aqui. Mas um cuidado muito grande tem que ser tomado, porque tem gente que entende, opa, a acidez é ruim, então eu preciso deixar a terra alcalina. Então a intenção é a gente deixar a terra bem alcalina, tipo bicarbonato de sódio, assim, por exemplo. Só que não é isso que a gente deve fazer, tá? O objetivo de correção de solo deve ser sempre a gente deixar a terra ligeiramente ácida, porque nem a neutra é tão ideal assim. O ideal é ela estar um pouquinho ácida. Isso daí a gente alcança com um pH de mais ou menos uns 6 a 6,5, se é que você me entende aí o que é pH, né? Bom, de qualquer forma eu vou deixar um link aqui de um vídeo que eu já falei sobre pH, para você aprender lá. Mas você precisa saber que se você jogar calcário em excesso, ou principalmente cal virgem, por exemplo, que reage super rápido, você pode ter outros problemas, porque com o pH, com a acidez baixa demais, ou seja, com a terra alcalina, a gente também tem problemas de falta de nutrientes, de uma série de outros problemas, então esse não deve ser seu objetivo. Além do que, 99% das plantas que a gente cultiva gostam de terras levemente ácidas mesmo. E se você já aprendeu algo novo hoje, não deixa de dar um joinha nesse vídeo. E se você ainda não for inscrito no canal Cultivando, não deixa de se inscrever clicando aqui embaixo. E aproveita e clica aqui no sininho para você ser avisado assim que eu postar um novo vídeo aqui no canal. Assim você não perde nenhum, né? Bora aprender a aplicar o calcário então? Mas aí chega um dos grandes dilemas. Quanto calcário que a gente deve colocar na terra para conseguir corrigir ela? Se a gente for pensar no mundo ideal, um agrônomo normalmente pensa assim, né? Bom, o certo é a gente fazer uma análise de solo, então você tem que coletar alguns pontos diferentes da terra, misturar, depois mandar para uma análise de solo, depois fazer uma interpretação dessa análise e aí fazer uma recomendação de calagem. Só que esse é o mundo teórico, só que no mundo real, eu sei que aqui no Brasil praticamente ninguém faz análise de solo em jardins ou então em pequenas hortas, principalmente em residenciais, né, em casa. Mas se você ainda assim fizesse essa coleta e mandasse lá para o laboratório, a gente tem um problema que o laboratório ia mandar uma análise, tipo uma análise de laboratório de sangue, assim, um hemograma, né? Você olha para aquilo lá, você não vai entender muita coisa e não vai conseguir tirar a análise com facilidade de lá. É meio complicadinho calcular. Quem sabe no futuro próximo aí os laboratórios se adaptem e aí a gente consiga fazer de uma forma
boa e acessível, já recebendo uma recomendação em troca, né? Mas a gente tem uma certeza, porque a gente mora aqui no Brasil, pelo menos eu moro aqui no Brasil, não sei você, né? Talvez esteja me assistindo aí de fora, mas aqui no Brasil, a grande maioria das terras brasileiras são ácidas, elas muito raramente são alcalinas, tá? É muito difícil de você encontrar um solo alcalino. E além disso, é importante você saber que a terra vai ficando mais ácida ao longo do tempo, principalmente com as adubações, com as chuvas e com várias outras coisas que vão fazendo com que a terra fique ligeiramente mais ácida a cada ano que passa. Até mesmo matéria orgânica, quando ela se decompõe, ela deixa um pouquinho mais ácida a terra também. Então vamos aprender a corrigir a acidez da terra com esse canteirinho aqui. Como que a gente vai calcular essa dosagem, né? Na agricultura se calcula em toneladas por hectare, não é o caso no jardim. Aqui eu vou mostrar uma medida para 1 metro quadrado, porque essa que é a recomendação. Você vai colocar mais ou menos uns 200 a 300 gramas por metro quadrado de canteiro assim, ó, que não está plantado ainda, tá? E quanto que é isso mais ou menos, olha? Vamos ver quanto que é 1 metro quadrado primeiro, né? 1 metro quadrado é um quadrado de 1 por 1. Geralmente, depende do passo de cada um, né? Mas geralmente é um passo largo assim, é 1 metro. Então aqui, esse quadrado aqui é de 1 metro quadrado. E aí a gente vai colocar quanto calcário aqui nesse 1 metro quadrado. A gente vai colocar 200 ou 300 gramas. Eu peguei esse copo de requeijão aqui para você ter uma referência. Eu pesei numa balança e deu 200 gramas de calcário dolomítico. Legal, né? Deu um copo praticamente. Então, se você for colocar 200 gramas, é um copo desses. Se você for colocar 300 gramas, é um copo e meio desses daqui, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esse calcário e tentar espalhar ele aqui por igual nesse 1 metro quadrado. Aliás, se você gosta de jardinagem, tem umas balanças aí bem baratinhas, digitais, que você encontra às vezes, já quebram um galhão, viu? É uma boa aquisição em geral, para você acertar melhor nos adubos e tudo mais. Qual que é a ideia então? Esses 200 gramas não é tão pouco assim, né? Relativamente bastante. Você vai espalhar aqui nesse quadrado de 1 metro por 1 metro. É claro, é só para você ter uma noção, tá? É óbvio que se você for aplicar num jardim inteiro, você não vai fazer com um nível de precisão imenso também, né? Não é assim. Mas só para ter uma ideia mesmo, você tenta espalhar o melhor possível e o mais próximo possível da quantidade. Ó, depois com o tempo vocês vão vendo como a terra vai ficando branquinha. E aí vocês vão tendo uma noção da quantidade e sabem, opa, aqui eu apliquei de mais, aqui eu apliquei de menos. Mas essa quantidade aqui de 200 já é uma quantidade até relativamente grande, né? Então eu paro por aqui, já tá corrigido? Não, não é bem assim não, viu? Tem uma coisa que você precisa saber. Lembra que eu falei que essa é uma rocha, é uma pedra moída? Então, sendo uma pedra moída, sem saber que pedra moída, ela continua não dissolvendo em água. Então, ele não dissolve em água. Ele pode até flutuar durante um pouquinho, mas ele não dissolve com facilidade. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa incorporar para poder aumentar a eficiência dele, para fazer ele descer lá no pedaço onde vão ficar as raízes depois. Então, para isso, eu vou remexer aqui a terra. Isso se chama incorporar, tá? Aí você aproveita e já afofa, né? Normalmente você afofa antes, né? Mas tudo bem. Só espalha quando você coloca o calcário. Mas aqui, ó, estou mostrando para vocês como que é. Geralmente aí, se você afundar uns 20 centímetros ou 30 centímetros, uns 20 centímetros geralmente já é uma boa profundidade. Não precisa se preocupar em jogar 1 metro de profundidade não, porque não precisa. Bom, aqui eu só fiz um pouquinho só para poder demonstrar mesmo, tá? A ideia não é deixar essa terra fazer inteiro aqui, mas dá para ter uma ideia, né? A gente tem que tentar sumir com o calcário aqui na terra, porque ele misturou. Aí, com o tempo, olha, à medida que a gente vai molhando essa terra, é importante a gente manter essa terra molhada, ela vai reagindo
com esse calcário e aí vai eliminando a acidez dessa terra. E agora, eu acabei de incorporar aqui, misturar esse calcário na terra. Eu posso plantar agora, nesse momento, logo em seguida? O ideal é não. Se for ver lá na agricultura, não se planta logo em seguida ou se aduba logo em seguida do calcário, pelo menos não nas gestões certas, tá? Geralmente, existe um período de espera para esse calcário reagir com a acidez e neutralizar ela para que o adubo até tenha melhor eficiência, né? Mas como eu sei que em casa as pessoas não vão respeitar isso e simplesmente vão plantar logo em seguida, não vão se planejar em esperar 90 dias antes de plantar. Eu sei que não vai, viu? Se der para esperar, espere. Se não der para esperar, planta logo em seguida mesmo. Fazer o quê, né? Melhor do que não fazer a correção. Uma alternativa é, se você quiser encurtar esse período, é porque lá na agricultura se fala 60, 90 dias, porque depende de chuvas para ficar molhada a terra, né? E quanto mais molhada tá, mais rápido é a reação. Você tem a opção de irrigar essa terra todos os dias, então você fica molhando aqui todos os dias a terra, e aí você consegue encurtar esse período aí para uns 15 dias até às vezes, né? E aí você tem uma terra boa para você plantar em 15 dias. Agora, se você for fazer plantio de uma árvore ou então de uma palmeira, alguma coisa assim, você for corrigir a terra lá na cova, ou seja, no buraco que você fez, aí você vai colocar uma dose um pouco menor, tá? Você coloca uns 100 gramas, mais ou menos, seria meio copo aqui nesse caso, né? Ou então um copo, que seria 200 gramas por cova. Até que é uma quantidade bem razoável. Lembrando que a cova é relativamente grande, não é tão pequena assim, mas você mistura lá e aí você tem uma correção bem localizada lá, mas já ajuda bastante para o desenvolvimento inicial dessas raízes. Essas recomendações que eu passei para vocês são exatas? Claro que não, elas são bem aproximadas, tá? E se você fizer uma análise e tal, pode ser que dê números até que bem diferentes. Mas, considerando que a gente está no Brasil, que as terras daqui são ácidas, as chances são muito grandes mesmo da sua terra se beneficiar de uma calagem. Isso certamente dá mais garantias de que o seu adubo vai funcionar e vai ser melhor aproveitado pelas suas plantas que você tá tentando adubar lá. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Até mais. Tchau, tchau.